Nós somos estudantes de Direito do terceiro período e este documentário foi feito como parte do nosso projeto de extensão. Por meio de uma linha no tempo, buscamos compreender como esses crimes se configuram na prática, a partir das suas condutas iniciais até as suas consequências jurídicas e sociais. No âmbito jurídico, os crimes de trânsito decorrem, em grande parte, de comportamentos humanos inadequados, como a imprudência, negligência ou imperícia. Assim, muitos desses eventos deixam de ser meros acidentes e passam a ser analisados sob a perspectiva penal. Iniciamos, portanto, pela fase anterior ao ocorrido. Vocês sabiam que antes da ocorrência do fato já dá para identificar condutas que geram crimes de trânsito, como excesso de velocidade, direção sob o uso de aparelho telefônico, dirigir sob efeito de álcool. Por isso que hoje nós vamos conversar com a agente de trânsito, Tamílis Vasconcelos, para que ela possa nos explicar sobre essas condutas e quais as medidas a STT adota para evitar e conscientizar a população referente a essas condutas. Pessoal, a gente está aqui com a agente de trânsito, diretora de fiscalização, Tamílis Vasconcelos, que vai nos explicar como funciona a atuação da STT diante dos crimes de trânsito. Boa tarde, Tamílis, tudo bem? Eu me chamo Juan. Sobre os crimes de trânsito, quais são os crimes de trânsito mais recorrentes que a senhora, na sua atuação, presencia, como, por exemplo, caso de homicídio culposo, direção sob efeito de álcool, e quais os fatores mais contribuem para que esses crimes aconteçam? Então, Juan, de fato, como você disse, o que nós mais percebemos no nosso cotidiano é essa combinação, né, álcool e direção. Então, nós temos aqui na nossa cidade ainda essa cultura de fazer essa junção. Então, são os fatores que mais contribuem para os crimes de trânsito, os crimes de lesão corporal têm maior incidência justamente nessa causa. Excesso de velocidade também contribui bastante e o uso de celular ao volante. Essas distrações ou essas escolhas que nós fazemos antes de iniciarmos a nossa direção, elas nos distraem, então a gente perde ali um pouco a percepção da nossa direção e acaba por colidir com outros veículos, nos envolvermos em sinistros de trânsito que acabam muitas vezes em homicídio, lesão corporal. Sim, certo. Na sua experiência, quais são as consequências dessas infrações, tanto no meio legal, quanto na relação aos impactos da vida das pessoas que essas infrações causam? Então, além das penalidades previstas no Código Penal, a pessoa responde processualmente por essas condutas, nós temos as medidas vinculadas ao Código de Trânsito. São suspensão ou cassação do direito de dirigir, nós temos ali a multa, né, que é a penalidade aplicada quando flagrado ali na condução desse veículo. Mas além dessas questões administrativas, processuais, a gente sempre reforça que o impacto maior são na vida das outras pessoas, né? Na nossa própria vida, porque quando nós nos envolvemos em um sinistro de trânsito, isso muda a nossa vida ali, o nosso cotidiano para sempre. E quando nós causamos um dano para outra pessoa que estava ali seguindo as orientações, as regras de circulação, e as nossas escolhas impactam na vida dessa pessoa, são danos permanentes, né? Quando não óbito, a gente fala ali de lesões de mobilidade que impactam no cotidiano dessa vida para sempre. Então, a gente sempre reforça que não é só a questão do valor da infração, da fiscalização de trânsito, mas também das consequências práticas, né? Na nossa vida e na vida das pessoas que circulam ali no nosso cotidiano, no trânsito do nosso município. Certo, perfeito. Com relação à prevenção e à atuação da STT, quais as medidas vocês adotam com relação a essas condutas para prevenir, conscientizar a população e o que poderia ser melhorado nessa atuação? Então, Araguaína tem um diferencial em relação às outras cidades que nós temos convívio. Nós fazemos uma atuação conjunta, muito em parceria com todas as forças de segurança. Então, nós fazemos ações de fiscalização e de educação, que são conjuntas com Polícia Militar, PRF, DETRAN, PM, enfim, todas as forças elas se unem no nosso município para que o bem comum seja alcançado. Mas a STT, em particular, ela é responsável pela gestão de trânsito no âmbito do município de Araguaína.
Então nós reforçamos as sinalizações. Se vocês trafegarem pelo nosso município, perceberão que as vias são sinalizadas, tanto com sinalização vertical como horizontal, né, placa e setas ali indicando os sentidos da via, as legendas de pare para que o condutor esteja sempre atento, informado de como é a sinalização naquele local e como ele deve se comportar. Paralelo a isso, nós intensificamos sempre a fiscalização de trânsito, porque é um conjunto. Fiscalização, educação e engenharia, ele formam um tripé que em conjunto eles alcançam o resultado final, que é a redução de sinistros, a segurança viária. Então, nós temos essas ações de fiscalização, de sinalização, mas o nosso principal aspecto ali de sementinha plantada é o projeto Pequeno Cidadão. Nós temos um programa implantado no município, na Escola de Tempo Integral William Castelo Branco, que é justamente para tratar da educação para o trânsito desde a base. Então, ali de Fundamental 1, as crianças já têm essa vivência, ensinando os preceitos de trânsito seguro, porque nós pensamos que o trânsito é só quando nós entramos no nosso carro e começamos a dirigir. Mas, na verdade, nós, enquanto pedestres, somos integrantes do trânsito. Então, quando a gente caminha e inicia o nosso dia, a gente já está em trânsito. Perfeito. Então, eles terem essa noção desde a primeira infância vai fazer diferença a longo prazo. Então, a longo prazo nós temos esse projeto, nós temos o PVT, que também analisa os sinistros que já ocorrem no nosso município, para que a gente tenha um parâmetro de o que está acontecendo, quais são as causas desses sinistros e como nós podemos evitar, né? Quais medidas efetivas e imediatas podem ser tomadas para que esses sinistros de trânsito não ocorram mais. Então a gente sempre reforça que não é uma ação conjunta, não há sinalização sozinha, não há fiscalização sozinha, tampouco a educação também. É sempre um conjunto de ações para que a gente alcance a segurança viária, que é o nosso principal objetivo. Perfeito, muito importante tratar disso de fato na escola da base, porque quando a gente começa a conduzir um veículo a partir da maioridade, por mais que a gente faça autoescola, aprenda, estude, faça a prova, a gente vem com uma bagagem de vícios que a gente aprende vendo nossos pais, e principalmente para quem vem de cidade interior, que não tem tanta lei que trate sobre essa situação de trânsito, é importante demais que trate disso já dos menorzinhos. Tem essa vivência. Isso, perfeito. Pois foi uma conversa muito agradável, muito obrigado por explicar para a gente, abrir nossa mente, expandir o conhecimento, e eu espero que o projeto dê certo e vingue, e que venham outros projetos que beneficiem mais ainda, como nossa cidade cresce cada vez mais, que as leis de trânsito possam ser mais efetivas e eficientes quanto ao crescimento da nossa cidade. A gente sabe que não é só o trabalho de vocês, que a conscientização da gente também conta. Exatamente. E essa parte final que você disse é de fato o diferencial, né? O que muda o trânsito são as nossas condutas enquanto indivíduo. Então, vocês que são jovens, que estão ali em ambiente acadêmico, é muito importante que vocês discutam essa temática também, porque vocês já vivenciam o trânsito, já trafegam, seja como passageiros, seja como condutores, já integram o trânsito do nosso município, e por mais que seja um município interiorano, ele já é considerado de grande porte, a gente tem um fluxo intenso, nós temos BR-153, temos uma TO que permeiam ali, margeiam a nossa cidade, então nós temos consciência de que não é só a fiscalização, a gente não deve mudar a conduta quando nós somos fiscalizados. Essa segurança viária ela é atingida quando nós mudamos a nossa percepção enquanto indivíduo. Então, é quando eu escolho não mexer no celular enquanto eu estou dirigindo, é quando eu saio com um pouquinho mais de calma de casa para não cometer excessos de velocidade. Então, quando eu não bebo e dirijo, são essas pequenas escolhas do nosso cotidiano que mudam a nossa realidade no trânsito. Perfeito. Muito obrigado, Tamires. A partir dessa conduta, chega-se o momento do acidente, onde a ação ou omissão do autor configura-se em crimes de trânsito. Até agora o que trouxemos foram estatísticas, mas precisamos entender realmente o que de fato aconteceu.
Por isso, trouxemos Lucas Mendes para nos dar uma explicação minuciosa do ocorrido. Oi Lucas, tudo bem? Sinto muito pelo ocorrido que você passou, mas é fundamental a gente ter o seu relato para a gente entender além das estatísticas, sabe? Para começarmos, você poderia nos dizer você poderia nos relatar como aconteceu? Então, eu vinha vindo, era em outubro, eu vinha vindo de Palmas, sentido Araguaína, e no topo da subida aqui uma caminhonete apareceu, foi ultrapassar na faixa contínua e pegou eu de frente. A segunda pergunta, após o acidente, você buscou algum tipo de orientação jurídica para entender seus direitos ou ingressou com alguma medida para reparar os danos sofridos? Então, eu peguei, esperei ali o rapaz do outro carro, uma semana mais ou menos, e aí depois eu procurei um advogado, né, para me dar um suporte jurídico. Terceira pergunta. Pode nos descrever como era a sua rotina antes do acidente e o que mudou instantaneamente após o ocorrido? Então, o carro eu dependia 100% dele, né, porque eu trabalho com ele e tal, e aí não teve tanta, como diz, tanta perca, né? Só o carro que acabou, só que aí logo em seguida eu adquiri outro e já comecei a trabalhar de novo. Lucas, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, eu que agradeço. Após o ocorrido, a análise técnica é fundamental para a reconstrução dos fatos. A perícia permite identificar a dinâmica de um acidente e apontar elementos que podem comprovar a prática de um crime de trânsito. Olá a todos, nós estamos aqui com o Dr. Elismar, perito criminal atualmente aposentado e atuando na parte civil. Boa tarde, Sr. Elismar. Boa tarde. Eu trouxe aqui algumas perguntas para o senhor esclarecer para a gente como que funciona a atuação de um perito. A primeira pergunta que eu trouxe é: quais os vestígios no local do acidente são necessários para o senhor poder reconstruir como ele aconteceu? Bom, o perito, ele vai ao local em que ocorre o fato e lá chegando, o primeiro elemento que é necessário para que ele possa desenvolver o seu trabalho com maior eficácia, o isolamento do local, da área abrangente que envolveu o acidente, certo? Desde o momento do impacto ao repouso dos veículos. Pois bem, diante disso, é função da Polícia Militar fazer esse isolamento, que, por sinal, faz com muita eficácia no estado de Tocantins e no resto do Brasil também. Pois bem, o perito, diante dessa circunstância, conversa com o policial que chegou primeiro e coleta essas informações preliminares sobre o deslocamento e sentido direcional dos veículos. De posse desses dados, o perito reporta-se ao local e verifica, através da dinâmica dos vestígios, se realmente aquela dinâmica está condizente. Diante dessa assertiva, ou seja, dessa certeza que a dinâmica está correta, o perito passa a coletar os elementos materiais provenientes de produção no local do acidente, para que ele possa determinar qual dos condutores deu causa ao acidente. Ou seja, ele passa a analisar as avarias produzidas no veículo, as marcas de frenagem antecedente e após a colisão, certo? Antecedente à colisão e após a colisão. Ele passa a analisar outros vestígios, como danos no veículo e possíveis situações que se encontra cada veículo. Por exemplo, se os pneus estão com as bandas de rodagem em condições de rodagem, se houve alguma quebra de peça antecedente à colisão, certo? Então, são esses elementos em que o perito irá coletar no local, certo? Correlacionado também com a sinalização existente da via. Certo. Sobre a segunda pergunta, como que o senhor identifica tecnicamente os fatores como o excesso de velocidade ou a falta de reação do motorista? Bem, sobre a velocidade,
O perito tem o local do acidente, ele oferece elementos materiais, vestígios materiais, que o perito lança a mão deles para determinar ao final, através de cálculo científico, qual era a velocidade dos veículos. Dentre eles é a frenagem, certo? A dissipação da energia no impacto e a energia de dissipação pós-impacto, que é o repouso de cada veículo, considerando a questão da massa do veículo também, certo? Que tem veículo que tem menos massa e outro de maior massa, né? Menor massa e maior massa. Todos esses fatores são relevantes para que você possa, né, utilizar no cálculo de velocidade, certo? E, ao final, determinar qual é a velocidade de cada um. Sobre a questão da reação do condutor, existem fatores que faz com que o condutor ele deixe de ter uma reação, certo? Ou tenha uma reação tardia, que é aquela reação na qual ele não vai mais conseguir evitar a colisão. Esses fatos eles podem ser caracterizados, né, através de uma entrada súbita de mão de direção, certo? Onde o condutor, que foi surpreendido pela manobra do outro, certo? Não tem tempo nem espaço suficiente para reagir. Nesse caso, pode se caracterizar uma reação tardia ou não reação. Então, as reações, elas têm vários fatores. Também tem a questão da embriaguez, que leva o condutor, certo, a agir de forma mais lenta, certo? E, consequentemente, ele não reage no tempo e espaço correto, necessário, para evitar a colisão. Certo. Sobre a terceira pergunta, como que o laudo pericial ele vai ajudar a caracterizar o crime de trânsito e definir a responsabilidade do condutor? Bom, a perícia, ela tem um limite para realizar o seu trabalho. O profissional, ele tem um limite. O limite dele vai até determinar a causa do acidente. Então, ele pura e simplesmente ele vai determinar de forma técnica quem causou o acidente, quem infringiu a regra de trânsito, certo? Então, o perito ele vai até nesse ponto. A partir daí, o corpo jurídico, a tríade processual, né, que no caso o juiz, o promotor, o advogado, é que irão estudar essa peça técnica e verificar através dela quem causou o acidente e quais são suas consequências desse acidente. Certo. A gente trouxe uma vítima, que foi o Lucas Mendes. Ele relatou para a gente como que ocorreu o acidente dele, no caso, o crime de trânsito. Sobre os fatos que ele trouxe, que eu pude explicar para o senhor, como que o senhor atuaria nesse tipo de caso? No caso dessa pessoa, certo, em que ele foi surpreendido por o surgimento de um veículo à sua frente, invadindo a contramão direcional, certo, em ponto no qual a visibilidade era reduzida devido à formação geográfica da via, certo, no caso, uma elevação, certo, esses fatos nos levam a, quando no local, identificar que realmente, através das marcas de frenagem ou sulcagem, que realmente ocorreu essa invasão de contramão direcional, certo? Por que ocorreu essa invasão de contramão? E se o condutor que estava na sua mão direcional, ele teve o campo visual comprometido ou não, se ele tinha espaço suficiente para evitar a colisão. Diante desses fatores, a perícia ela vai determinar se ele tinha ou não esse espaço. Se ele não tinha, certo? Mesmo ele transitando dentro da velocidade permitida, ele não conseguiria evitar a colisão, uma vez que o condutor infrator invadiu a contramão direcional de forma súbita e repentina, onde o condutor que sofreu as avarias, que estava de forma correta, não teve tempo nem espaço para evitar. Certo. Muito obrigada, Félix. De nada, é um prazer. Estamos esclarecendo de forma ampla sobre o caso da perícia, como vocês atuam, e também sobre o caso que a gente trouxe, que vai nos dar uma maior abrangência, né, para melhor entendimento do que aconteceu. Nada, é um prazer servir e estarei à disposição.
Nos instantes seguintes, inicia-se o atendimento às vítimas, momento em que se evidencia de forma concreta as circunstâncias que ocorreram ali no fato. Agora estamos aqui com o Tenente Oliveira, que vai esclarecer mais um pouco sobre os primeiros socorros e o que acontece ao longo ali de um acidente. Na sua experiência em ocorrências, quais são os crimes de trânsito mais recorrentes e quais deles costumam gerar as situações mais graves para as vítimas? Boa tarde. Falando bem com o âmbito de primeiros socorros, né, das atividades de primeiros socorros do Corpo de Bombeiros, na maioria dos acidentes que nós atendemos, a causa principal é a embriaguez alcoólica e a alta velocidade, a imprudência. Como o senhor avalia o impacto da composição do álcool e a direção em ocorrências que o senhor já atendeu ou ainda o senhor prevê ali, né, o senhor vê e vivencia, especialmente em relação à letalidade e à complexidade ali de um resgate? Olha, infelizmente a gente sabe que esses crimes poderiam ser evitados, principalmente com a consciência dos condutores de automóveis. Mas a gente vê que na maioria das vezes eles não têm essa consciência, né? A gente vê muitas pessoas, muitas vítimas perderem familiares, perderem parentes, e isso gera um impacto muito grande na população, tanto a população como para as equipes de resgate, porque a gente fica dentro da ocorrência, a gente nota que a pessoa em si poderia ter evitado essa ocorrência, né? Quais são, assim, os principais erros ou condutas imprudentes dos motoristas que o senhor observa assim, nas cenas de acidentes que poderiam ser evitadas para reduzir a ocorrência de crimes no trânsito? Olha, como eu falei anteriormente, a pessoa poderia ter usado a consciência, sabe que o que está fazendo é errado e que pode ter uma causa maior, uma gravidade maior. Então, poderia ter sido evitado de uma maneira que ele pudesse deixar o veículo em casa quando fosse beber, ou quando ele fosse efetuar as manobras dele, que ele fizesse em um local mesmo, né, e que não pudesse vir a causar vítimas, principalmente vítimas fatais. Agradecemos, né, a sua colaboração em explicar para a gente o principal assim, papel dos bombeiros e como que vocês fazem para atender as ocorrências. Olá a todos, nós estamos aqui com a doutora Luana Damasceno, especialista em Direito Criminal. E ela irá nos esclarecer sobre a parte jurídica da nossa linha do tempo. Seja bem-vinda, doutora. Nós trouxemos aqui algumas perguntas e a primeira pergunta é: quais são os principais erros cometidos em perícias de acidentes de trânsito locais que podem comprometer a busca pela verdade real no processo criminal? Camille, quando nós observamos dentro de um aspecto ali do local do crime, nos episódios que envolvem acidentes de trânsito, muitas vezes os populares alteram as cenas do crime, por muitas vezes em razão do baixo efetivo da Polícia Civil, da Polícia Militar, eles não chegam a tempo para fazer o devido isolamento daquela área. Outra problemática que nós temos nesse tipo de episódio é quando, por exemplo, o veículo é retirado do local do sinistro, o que impede que a perícia faça uma análise ali mais técnica e precisa da forma como aquele evento aconteceu. Outra questão muito relevante é acerca do acondicionamento das provas que são recolhidas ali do local. O lacre muitas vezes não é o lacre adequado, não é feito o isolamento da área da forma devida, não é feita a identificação de quem fez o manuseio daquela prova. Outra problemática também é quando nós encontramos laudos periciais em que nem todos os quesitos são respondidos da maneira adequada, ou então a metodologia não é evidenciada da forma correta, o que inviabiliza o melhor exercício do contraditório e da ampla defesa. Obrigada. A segunda pergunta é: em casos de acidentes com vítimas fatais, quais critérios a justiça local tem usado para decidir entre a liberdade provisória ou a manutenção da prisão do condutor logo após o ocorrido? É importante nós observarmos que o Código de Processo Penal prevê, no artigo 313, no inciso 1, que não é possível a prisão preventiva nos casos de crimes culposos. Então, se foi, por exemplo, um homicídio de natureza culposa na condução de veículo automotor, o comando da Justiça é que se promova a liberdade provisória. Outro sentido é que o artigo 301 do Código de Trânsito Brasileiro prevê que, nos casos de acidente com vítima, se o condutor prestar integral socorro à vítima,
ele não pode ser preso em flagrante, nem pode ser imposto a ele fiança. Nesse sentido, também é conduzida para a liberdade provisória. Lá do outro, quando nós observamos a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, que é o que prevê as hipóteses de prisão preventiva, aí não tem outro jeito. É aferida a necessidade de garantir a ordem pública, é analisada a gravidade em concreto do delito, se teve fuga após o acidente, se houve prestação de socorro à vítima. Então, se estiverem presentes os requisitos do artigo 312, então a medida impositiva é a decretação da prisão preventiva. Olá a todos, nós estamos aqui com o Dr. Marcondes. Ele é especialista em direito criminal e ele vai nos dar outra visão da parte jurídica da nossa linha do tempo. Dr. Marcondes, então, vou fazer a primeira pergunta sobre a tipificação do crime. Atualmente, qual a maior dificuldade em diferenciar juridicamente o homicídio culposo na direção de veículo automotor do homicídio com doloso eventual em casos de alta velocidade? Olá a todos. Olá, Giovana. Então, Giovana, tudo repousa aí no elemento subjetivo do agente, né? Mas, assim, a grande, vamos se dizer, né, entrave jurisprudencial, doutrinário, é sobre essa culpa consciente e o dolo eventual, né? Quando a pessoa assume o risco de produzir um resultado, né? E a alta velocidade é uma vertente, né? É uma vertente que pode ocasionar, sem sombra de dúvida, né, a caracterização do dolo eventual. Vamos falar então agora da segunda pergunta, sobre a eficácia do CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro. O senhor acredita que as penas previstas para crime de trânsito no cenário local possuem um caráter realmente preventivo ou punitivo? Não, mas assim, essa é a vertente de toda norma, né? O desejo do legislador, né? A construção da norma é justamente essa, para prevenir o crime e repreender, né? Então, o nosso direito penal brasileiro, a partir do artigo 59, ele traz esse tônus, né, da necessidade de repreensão e também de prevenção do crime, tá? Sim. Então, toda norma, ela segue essa ritualística, né? Aqui nós fizemos o terceiro questionamento de forma comparativa para analisarmos os dois pontos de vista dos especialistas. Nós temos aqui agora a última pergunta, que seria: como o operador de direito analisa a interação entre as esferas administrativa e penal na responsabilização por crimes de trânsito, especialmente no que se refere à independência ou comunicabilidade das instâncias, à luz do Código de Trânsito Brasileiro e dos princípios constitucionais previstos na Constituição Federal de 1988? A comunicabilidade das instâncias vai depender muito do caso em concreto e do crime que está sendo analisado. Melhor, da conduta que está sendo analisada. A conduta, por exemplo, de dirigir embriagado é tanto uma infração administrativa no âmbito do CTB, como também um crime. Então, nesse sentido, a penalidade para essa conduta seria a suspensão ou a proibição do direito de dirigir, o que pode acontecer tanto na esfera administrativa como também na esfera criminal. Então, tudo vai depender da análise que é feita no caso concreto. E a terceira pergunta: como o operador do direito analisa a interação entre as esferas administrativas e penal na responsabilização por crimes de trânsito, especialmente no que se refere à independência ou comunicabilidade das instâncias, à luz do Código de Trânsito Brasileiro e dos princípios constitucionais previstos na Constituição de 1988? Nós sabemos, Giovana, que o direito penal ele é o último, né? É o último apêndice do direito a ser acionado, né, nos conflitos sociais. E, sem sombra de dúvida, é um direito rígido, duro, né, coercitivo. E claro que também existe, né, essa questão do direito administrativo, no que se infere aí a questão do Código de Trânsito Brasileiro, né, e a comunicabilidade entre as vertentes administrativa e do direito penal. Sem sombra de dúvida, o diálogo existe. Mas, sem sombra de dúvida também, haja vista aí a busca da verdade material, né, a verdade real, né, ou chegar ao menos vamos dizer assim, a uma possibilidade da verdade real. O que se tem é que quando, né, porque toda a demanda penal ela inicia com fumus comissi delicti, ou seja, né, materialidade delitiva e indício de autoria. Quando, no transcorrer do iter processual, há aí provado que não existe materialidade delitiva ou inexiste prova de autoria, né,
E aí, sim, sem sombra de dúvida, isso vai levar ao direito administrativo, essa absolvição leva aí ao direito administrativo para que se coadune ao direito penal. Muito obrigada, então, doutor Marcondes, pela sua Eu que disponibilidade agradeço. e por nos esclarecer e nos dar outra visão da parte jurídica da nossa linha do tempo sobre os crimes, os acidentes de trânsito. Ao longo dessa linha do tempo, foi possível observar que os crimes de trânsito não surgem de forma repentina, mas resultam de uma sucessão de condutas que, analisadas sob a ótica do direito, resultam em responsabilidade penal e seus desdobramentos. Cada etapa evidencia que o trânsito é também um espaço de incidência das normas e da proteção à vida. A justiça não serve só para punir, mas para evitar problemas e orientar nossas ações. Como já dizia Aristóteles, a gente se torna justo praticando a justiça. Assim, a construção de um trânsito mais seguro depende de escolhas conscientes e responsáveis, capazes de evitar que essa linha do tempo se inicie e que novos crimes de trânsito passem a ocorrer.